Atravessando a multidão. Tudo bom? Hoje a mensagem fala sobre a multidão. Atravessar essa multidão. Quem é a multidão? É aquelas pessoas que seguiam Jesus. E muitas vezes Jesus deixava a multidão de lado e ia para outro lugar. Teve pessoas que tiveram seus milagres porque elas enfrentaram a multidão, atravessaram ela e tocaram em Jesus. Vamos falar um pouquinho do que é a multidão e como nós podemos deixar de ser multidão e se tornar discípulos de Jesus. Fica comigo e vamos aprender essa mensagem de hoje. Vemos na vida de Jesus que multidões sempre o acompanhavam em todo momento e Jesus cuidava delas como o pastor cuida das ovelhas. Jesus tinha compaixão das multidões que seguiam, e fazia milagres, mas Jesus esperava muito mais deles, esperava que tivessem compromisso. Jesus procurava dentre a multidão pessoas com fé, para que elas fossem transformadas em seus discípulos. Elas deixariam de ser multidão, que só vem pedir e receber, procurar cura e milagre, para se tornar discípulos, seguidores, que faziam o que Jesus queria, praticavam os seus ensinamentos. Era isso que Jesus tirava dentro da multidão, as pessoas com fé. Jesus também buscava pessoas dentro da multidão que tinham gratidão e amor. Entenda que a multidão é normal. Ela vem em busca de Jesus por causa das bênçãos, pelo que ele pode fazer materialmente, quer cura, prosperidade, paz, alegria, vida abundante. Quer que Deus seja supermercado grátis para as bênçãos. Essa é a multidão. A multidão ainda não conhece a vontade de Deus. São pessoas que ouvem falar sobre os milagres, são atraídas pelos sinais, querem ser abençoados, e isso é algo normal, pois estamos no tempo da graça. Mas com o passar do tempo, o que Jesus quer? Ele quer ver compromisso das pessoas, não só que Jesus seja aquele provedor dos milagres, mas ele quer encontrar compromisso com Jesus e com sua palavra. João 6,2 fala assim: seguia a grande multidão, porque via os sinais que ele operava sobre os enfermos. Conseguimos ver que a multidão não quer compromisso. Na hora de obedecer, carregar a cruz, só fica Jesus e os discípulos que realmente amam. Uma multidão deixou de seguir Jesus porque Jesus foi duro em alguma mensagem. Tem uma passagem lá em João que eles deixaram de seguir Jesus e Jesus ficou perto só dos discípulos mais chegados. A multidão também dá um exemplo errado de como seguir Jesus atrapalha quem quer ser discípulo. Então existe uma luta para sair da condição de multidão e passar a ser discípulo, que realmente pratica a palavra. A multidão quer ver para crer. O discípulo crê para depois ver. É igual Jesus falou: e vocês vão me deixar também? Pedro falou: não, Senhor. Para onde iremos se só tu tens as palavras de vida eterna? Pedro falou a Jesus. A multidão gosta de julgar os ensinamentos. Os discípulos cumprem os ensinamentos e os mandamentos de Jesus. Para ser discípulo, tenho que deixar de lado o que a multidão acha e pensa, o que vão falar ou pensar de mim. No meio da multidão existem os incrédulos. Esse grupo tem medo e ficam só esperando algo acontecer. Não tocam em Jesus, não recebem nada. Para receber algo de Deus, precisamos ter fé e ousar com nossas atitudes. Tem aquela multidão que segue, nunca recebe nada. Então, dessas pessoas também. Tem que deixar de ser essa multidão incrédula e passar a ser aquele que crê, aquele que segue Jesus, mas que na verdade tem fé para seguir e obedecer Jesus, tocar em Jesus. Assim nós receberemos o poder para o milagre quando rompemos a multidão pela fé e o poder de Deus será liberado. Outro grupo que está no meio da multidão são os sanguessugas. Eles querem as bênçãos de Jesus, mas não querem o próprio Jesus. Um segue Jesus pela satisfação própria e por causa das necessidades, Eles querem necessidades supridas, mas no fundo não amam Jesus e não estão dispostos a viver a vontade de Deus e cumprir seus mandamentos. Muitas pessoas dentre a multidão tocaram em Jesus para receber o milagre, mas felizes são os discípulos que vão além do milagre. Felizes são aqueles que entregam sua vida a Jesus e o seguem não só pelas bênçãos, mas sim pelo seu poder, pela sua salvação, pelo seu amor, pela vida eterna que Deus prometeu aos que o amam. Veja alguns exemplos de pessoas que tiveram fé para romper a multidão. Esses aqui atravessaram a multidão.
A mulher com fluxo de sangue é um bom exemplo. Ela não se importou com a multidão, com os outros o que os outros iam achar, e tocou nas vestes de Jesus. Marcos 5:25 fala assim: ora, certa mulher que havia 12 anos padecia de hemorragia. 5:27 tendo ouvido falar de Jesus, veio por trás, dentre a multidão, e tocou o manto. 29 imediatamente cessou sua hemorragia, sentiu no corpo estar curada do seu mal. Então aqui ela atravessou a multidão, tocou em Jesus, não se importou, e Jesus falou: saiu de mim poder, né? Porque ela resolveu tocar em Jesus, né? Não se importou se os outros iam achar que ela era imunda, porque ela estava com hemorragia de sangue, né? E estava no período menstrual, período de imundícia, período de sujeira, né? Que a pessoa era considerada imunda se ela saísse, né? Então é uma forma, um exemplo de atravessar a multidão. Outro exemplo, Jairo, chefe da sinagoga, se prostrou e suplicou que Jesus curasse sua filha. Ele não se importou com a multidão, né? Marcos 5:22 fala assim, ó, chegou um dos chefes da sinagoga chamado Jairo, né? Chamado Jairo. Deixa eu pegar aqui o texto. E logo que viu Jesus, lançou-se aos seus pés. Então Jairo era o chefe da sinagoga, ele foi clamando a Jesus, pediu para que Jesus curasse a sua filha. Lançou-se aos seus pés. O cego Bartimeu não ligou para a multidão, que mandou ele se calar, mas gritou mais alto e Jesus devolveu sua visão. Então Jairo suplicou e Jesus curou a filha dele. Bartimeu não ligou para a multidão, tocou em Jesus, pediu a Jesus, gritou, clamou e Jesus curou ele. Marcos 10:47. Este, quando ouviu que era Jesus, o Nazareno, começou a clamar, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Marcos 10:48. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem compaixão de mim. Zaqueu, chefe dos publicanos e rico, não se importou com a multidão, fez um esforço para ver quem era Jesus, e sua vida foi transformada. Lucas 19:3. Este procurava ver quem era Jesus, e não podia por causa da multidão, porque era pequena estatura. E correndo adiante, subiu no sicômoro a fim de vê-lo, porque havia de passar ali. Vendo que as pessoas ficaram, é, Vendo que essas pessoas fizeram o esforço, foram além da multidão. Nós podemos ver que as pessoas fizeram um grande esforço, né? Foram além da multidão, romperam preconceitos, não tiveram medo de usar sua fé. Nós vemos cada exemplo desse, né? Pessoas que ousaram tocar em Jesus, clamar, pedir, gritar e fizeram o esforço, né? E Jesus foi lá e transformou essas pessoas. Não tiveram medo de usar sua fé e foram abençoadas. Saiba que se eu não me envergonhar do evangelho, dele sai poder para mudar minha vida, pois a fé não funciona, não existe medo, timidez e dúvida. A fé é sinônimo de coragem e ousadia. Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Precisamos atravessar a multidão e não ligar para o que os outros estão dizendo ou o que estão achando, né? Não podemos ter vergonha de viver pela fé, pois se nos envergonharmos do Evangelho, não tem poder de Deus. Muitas pessoas creram em Jesus, mas não o confessavam publicamente porque tinham medo de perder os inimigos. Então, assim, são outro tipo de pessoas, né? Eles criam em Jesus, mas tinham medo de perder a posição social, perder os amigos, cargos e a família, até os bens. Então ele estava ainda na multidão, não queria ser discípulo. João 12:42. Contudo, muitos dentre as próprias autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para que não fossem expulsos da sinagoga. Alguns fariseus, né? Criam em Jesus, mas tinham medo de perder o lugar na sinagoga, o status, né? Porque eles eram mestres ali da lei. João 12:43.
pois amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Outro exemplo foi Nicodemos, príncipe dos judeus. Foi ter com Jesus de noite para ninguém ver. Ele era importante, preferiu se encontrar com Jesus sem que ninguém soubesse. Onde está o nosso coração, aí estará. Onde está o nosso tesouro, aí também estará nosso coração. Se nosso coração, nosso tesouro for Jesus, nosso coração estará nele e tudo dará certo. Às vezes nós valorizamos mais a opinião das pessoas, o dinheiro, a família, os amigos e os prazeres da vida e deixamos de valorizar aquele que morreu na cruz por nós. Devemos valorizar a Deus por seu caráter, não só por suas bênçãos, pois nosso maior tesouro é Deus. Esse é o nosso maior tesouro. Valorizar primeiro a Deus, seu caráter e as suas bênçãos vêm por consequência. João 6,26, respondeu Jesus, em verdade vos digo, que me buscais, porque não porque viste sinais, mas porque comeste do pão e saciastes. Os sinais mostravam o reino, né? Mas as pessoas buscavam por causa do pão, queriam saciar a fome. Então Jesus estava sendo duro naquele momento lá. Nesse versículo, Jesus repreende a multidão porque procuravam só pelo pão e pelas bênçãos, mas Jesus queria compromisso. Jesus sempre tem bênçãos para o seu povo, mas o discípulo o segue independente das bênçãos. Para atravessar a multidão precisamos de coragem, temos que renunciar muitas vezes o que gostamos para agradar nosso Senhor. E também não se importar com o que os outros vão falar. Quem se torna discípulo acaba conhecendo Jesus intimamente, conhece seus segredos, consegue sentir o coração do Mestre, entrar no lugar de paz e alegria que a multidão nunca vai chegar. 2 Timóteo 1,8 fala assim: portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus, nem de mim, que sou prisioneiro. Antes participa comigo do sofrimento do Evangelho segundo o poder de Deus. É Paulo falando de Timóteo, né? Participa dos meus sofrimentos. Não te envergonhe do Evangelho, nem de mim, que sou encarcerado. Marcos 8,38. Portanto, qualquer que entre essa geração adulta e pecadora se envergonhar de mim e de minhas palavras, também dele se envergonhará o Filho do Homem quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Aprendemos então com essa mensagem, estamos finalizando, né? Que temos que atravessar a multidão dos incrédulos e romper em fé para alcançar curas e milagres, para ser discípulo de Jesus. Aprendemos também que para obedecer a Deus precisamos deixar de ouvir os outros, passar a ouvir a vontade de Deus e por fim aprendemos que precisamos atravessar a multidão dos sanguessugas, que são aqueles que só querem as bênçãos e quando estão com a barriga cheia largam Jesus. Em resumo, precisamos amar a Jesus independente das bênçãos para que assim nos tornemos seus discípulos. Amém? Compartilhe a mensagem, que Deus possa te abençoar e que é atravessando a multidão e sendo discípulo de Jesus que nós temos uma igreja forte, sadia e que propaga o reino de Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe e amar a multidão, né? Porque Deus quer que ama todo mundo, mas que transforme elas em discípulos. Em nome de Jesus.